Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. Emmanuel comenta na lição 141 do livro Caminho, Verdade e Vida: pior para eles. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que à primeira vista parecem vagabundos itinerantes. Todavia é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros, e se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam e a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma: hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada, deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita, cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Emmanuel vem comentar um momento em que Jesus está falando para a multidão que uma das profecias lá do Velho Testamento, do profeta Isaías, estava sendo cumprido. E Emmanuel vem fazer a comparação com as coisas que acontecem com a gente. O que acontece? Olha que coisa interessante. Dentro daquela sua dificuldade, seja ela qual for, você de repente é convocado para ir a alguma cerimônia, às vezes cerimônia que você nem esperava que tivesse um cunho religioso. Por exemplo, um casamento, alguma circunstância, você é convidado e de repente você chega lá. Você, por questão de respeito, vai prestar atenção naquela preleção, naquela palestra. Como ele diz aqui, às vezes palestra longa que você vai ficar demonstrando desinteresse, ou então não tendo aquele respeito que a gente deve ter com todas as religiões. Eu defendo isso sempre. A gente tem que aprender a respeitar todas as religiões, independente dos dogmas que são seguidos por uma ou por outra. Tem que aprender a respeitar todas as religiões. Mas naquele momento você não está tendo esse respeito todo, essa gentileza, essa coisa toda, né? Aí vai ser dito para você aquilo que você precisa ouvir dentro da sua dificuldade. Ah, mas o que acontece? Na maioria das vezes a gente está mergulhado num vício, está mergulhado num costume que é pernicioso, a gente está mergulhado numa postura que é incorreta, e quando a gente ouve aquilo, a gente ouve com certo sarcasmo. Por exemplo, a gente está caminhando para comprometimento do nosso corpo por conta do uso da bebida alcoólica, ou do cigarro, ou de algum outro vício, do consumo exagerado de gordura, ou então consumo exagerado de açúcar. A gente vai ouvir alguém falar sobre você parar de beber, fazer uma dieta, parar de fumar, e aquilo você vai olhar com um certo sarcasmo e vai falar: a vida é minha e eu faço o que eu quiser. E daqui a pouco você vai se deparar com a situação de ter comprometido o seu corpo e ficar com aquela sensação de: peraí, engraçado, eu ouvi há pouco tempo, porque na verdade não foi coincidência, na verdade. Na verdade as mensagens chegam para a gente no momento certo. Só que a gente vai ter um jargão lá do Evangelho que fala assim: a nossa responsabilidade passa a ter o tamanho do nosso conhecimento. Então é interessante como a gente para interpretar isso. Fala assim: eu antes não sabia, fiz, errei, lamento, mas eu não tinha conhecimento, por isso me precipitei dessa maneira e tive esse problema. Agora, quando você tem o conhecimento e logo depois você acaba tomando esse caminho e sentindo as consequências. Eu me lembro que no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo vai ter um dos textos, logo no início do capítulo, que vai falar assim: por exemplo, uma pessoa que vê a sua saúde arruinada por conta dos excessos que cometeu, não vai poder depois dizer que não tinha responsabilidade, porque ele sabe que ele poderia, através da prece, buscar força para resistir às tentações
da gula, do uso exagerado de determinadas substâncias. Então ele está falando para a gente aqui que as coisas acontecem sempre para chamar a nossa atenção e bom, muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas agora passa a ter responsabilidade do conhecimento. Uma outra coisa, né, que a gente comenta aí sempre que a gente tem oportunidade, foi de uma vez uma amiga que é até de outra religião, de uma religião protestante, e que ela faz lindas preleções, ela tem uma disciplina de estudo do Evangelho muito boa, e até umas interpretações muito boas também. E ela falou uma vez assim, não, sobre esse assunto eu não quero falar, eu prefiro pedir para uma outra pessoa para falar sobre esse assunto. Aí eu falei, mas por que não quer falar sobre esse assunto? Não, porque esse assunto eu não domino. Então eu vou para lá para passar vergonha? Eu fiquei pensando na hora, eu falo, olha, realmente essa preocupação ela é interessante, sim. Porque eu me lembro do Gandhi, por exemplo, né, que uma vez chegou uma mãe para o Gandhi falando assim, por favor, você pode aconselhar o meu filho a parar de comer doce? E só 1 mês e meio depois é que ele foi procurar o garoto e falar com o garoto, e a mãe falou, poxa, mas você levou esse tempo todo? Ele falou, não, porque eu precisava primeiro eu mesmo parar de comer doce também para poder falar alguma coisa. Então, tem um fundamento? Tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai entender o seguinte, que a espiritualidade, ela sabe que a tua dificuldade é aquela, então vai te pedir para fazer uma palestra sobre aquilo. Vai te pedir para, num determinado momento de um curso, num comentário que você vai fazer de 10 minutos, que seja lá o que for, você fale daquele assunto. Porque você falando daquele assunto, mesmo você tendo dificuldade com ele, você vai ser obrigado a estudar com mais calma e vai abrir os olhos para alguns detalhes que você não abria antes. Além do mais, a gente tem que enfrentar dessa maneira, gente. Às vezes a gente é convocado para falar do mesmo assunto que a gente tem dificuldade por várias vezes, porque com o tempo a gente começa a ficar envergonhado do faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Com o tempo a gente começa, peraí, eu não vou continuar no mesmo erro, ainda mais passando essa vergonha, porque se os encarnados que estão aqui, eles não estão vendo que a minha conduta é completamente diferente do que eu falo, os espíritos estão vendo, e daqui a pouco a gente vai chegar do outro lado e vai receber uma gargalhada irônica também, porque eu falo, peraí, você falava tanto isso, você mesmo saía dali e fazia a mesma coisa. Então, algumas vezes eu já me peguei, sendo até, assim, dentro das palavras, um pouco rigoroso contra atitudes que eu tenho. Né? E se alguém me ouviu falando e compartilha das mesmas falhas que eu, pode ter se sentido, né, de certa maneira, incomodado com aquilo. Mas, na verdade, ela foi rigorosa para mim mesmo. Porque, gente, é impressionante como é que as coisas acontecem, mas o primeiro ouvido que ouve é esse aqui. Né? E, muitas das vezes, os espíritos nos utilizam para falar das nossas mazelas. A gente que está se propondo a usar da oratória, volta e meia a gente está falando dos nossos defeitos maiores e falando deles como se já tivesse superado, quando na verdade está iniciando o processo ainda. Pelo menos já não estamos mais naquela zona de conforto, já está incomodando quando a gente pratica. Então a gente tem que continuar praticando, e essas profecias aqui que vão sendo realizadas, né, igual ele está falando aqui, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, está falando da promessa de Isaías, elas vão acontecer no momento certo. Quando for ciúme, você vai receber um texto sobre ciúme. Por isso que é muito comum as pessoas irem para um determinado lugar e falar assim, pô, parece que aquele pastor, aquele padre, aquele palestrante falou para mim. E é uma coisa interessante também, que ele vai fazer, às vezes, um estudo de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. Mas aquele puxão de orelha na gente vai vir naquela fração de segundos, e quando ele estiver prestes a falar, né, a gente vai ligar a antena, e quando ele falar, aquilo vai doer na gente, vai suar aqui dentro da gente. Por quê? Porque, na verdade, é a espiritualidade amiga entendendo perfeitamente qual é a sua necessidade, vai lá e intui aquele palestrante, aquele orador para falar sobre aquele assunto, e aquilo vai chamar a sua atenção, e você vai sair dali incomodado. E algumas vezes, como é uma tendência nossa mesmo, né, aquela tendência para você se defender do bullying, quando a gente era criança, era assim, né, alguém falava, você tem um nariz grande, ao invés de eu ficar magoado, eu falei, e aquele que tem a orelha grande? A gente tem uma defesa assim, né? O que acontece? A gente acaba fazendo a mesma coisa. A gente fala, e esse palestrante que está falando, ele também tem esse defeito aí não aproveita a crítica que foi feita para a gente e acaba querendo encontrar um defeito no pobre palestrante, que na verdade foi só utilizado como instrumento para dar uma recomendação naquele momento. Então o texto de hoje é bastante pertinente para a gente analisar e refletir também. Os chamados que vão chegando para a gente o tempo todo nos orientando e nos educando. Que
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.